endodontia, tá? Então tá tudo certo, né, Elisa? Obrigada, o nome da minha filha maravilhosa. E a endodontia, assim como a odontologia, outras áreas da saúde estão passando por uma transição, tá? A gente vai viver uma nova fase da endodontia e eu quero saber quem vai comigo, porque eu vou viver essa nova fase aí, eu vou surfar a onda que a gente vai viver uma nova etapa da endodontia, porque a história da humanidade é uma história de expansão e declínio, né? A gente está vendo a nossa profissão por muitos anos declinar. Muitas faculdades, muitos cursos que não dão qualificação adequada para o profissional. E a gente vê o que hoje? Paciente extremamente procurando, né, resolver pacientes perdidos com falta de diagnóstico, falta de prognóstico. Então, com certeza o mercado está precisando aí de novos endodontistas e somos nós que vamos fazer essa nova endodontia. E eu quero saber quem vai comigo, né? A gente aqui passou por esses altos e baixos e eu tenho certeza que vocês, só pelo fato de estarem aqui hoje, querem viver uma nova endodontia. Isso aí, Viviane, Raíssa. Chega da gente aceitar menos do que a gente merece. Gente, vocês que estavam no grupo, eu tenho certeza que vocês receberam, né, um formulário. A maioria das pessoas não respondeu. Nesse formulário, a gente pedia que vocês escrevessem para a gente perguntas com relação à aula, o que vocês esperavam, né, com relação a essa aula. E uma pergunta me chamou muita atenção, tá? Que foi um colega que mandou a seguinte questão: por que eu não deveria desistir da endodontia? Na hora que eu li, eu juro que eu dei uma risada, assim, mas eu entendo esse colega. Tem gente que não está conseguindo entrar? Ai, gente, reunião cheia, só falta. O duro é que para mim aqui não aparece nada. Nossa, gente do céu, é hoje mesmo. Eu sei, mas só que o meu é ilimitado. Eu pago para não ter limite. Então não era para ter limite, gente. E o negócio lá no. Deixa eu ver se alguém sabe como aumenta. Não, também não. Vou tentar. Gente, mas o YouTube não está dando certo, gente. Olha, eu acabei de tentar, tô tentando aqui. Não dá certo, eu não sei, simplesmente não abre para mim. Gente, é frustrante, é o que a gente vive na endodontia, né? Gente do céu. Mas bora, depois a gente compartilha a gravação, né? Deixa eu tentar, eu vou tentar uma última vez aqui, mas não vai, gente. Realmente não vai, eu não consigo entrar no. Vou abrir um outro meeting, como? E transmitir. Ah, ok. Ó, a Carol vai resolver, tá? Então, a Carol vai transmitir por outro meeting, vai dar certo. Então, vamos continuar. Gente, alguém aqui já passou por essa fase de será que eu deveria realmente continuar sendo endodontista? Porque eu já tive essa fase, né? Principalmente depois que a minha filha nasceu, eu aproveitei minha licença maternidade para tirar um tempo sabático, né? E fiquei um tempo até afastada da endodontia, só que a endodontia é uma coisa que me chama completamente. Penso nisso todo dia, olha aí. Gente, então, depois dessa aula eu espero dar um ânimo para vocês, porque eu busquei responder a resposta para esse colega, tá? Por que não desistir da endodontia? Antes de mais nada, gente, a gente precisa entender o que a gente faz, tá? Eu tive essa minha fase, mas eu percebi, até acompanhando outras pessoas que trabalham em outras áreas, meu marido que é de uma área completamente diferente da minha. Gente, trabalho é trabalho e desafios a gente vai ter em toda e qualquer área, em todo e qualquer negócio, tá? Então, assim, qualquer coisa que vocês forem começar hoje, não se iludam achando que não terão desafios. Vamos ter, tá? De qualquer forma. Mas a endodontia também, quando a gente entende o que a gente faz, a gente é recompensado por isso, tá? E hoje, depois
né, um tempo que eu falei, nossa, será que é realmente isso que eu quero? Eu falo que endodontia, assim, é ame ou deixa. Depois que a gente entende o que a gente faz, que a gente está gerando valor para o paciente, gente, a gente vive uma fase que hoje eu estou vivendo, uma fase de me sentir bem realizada fazendo o meu trabalho, de sair do consultório, apesar de todos os desafios que a gente tem, sentir que eu dei o meu máximo e a gente tem resultado. Ó, eu coloquei aqui algumas fotos de depoimentos que eu recebi recentemente, ó, uma semana atrás, um mês atrás, 2 semanas atrás, 2 meses atrás, de pacientes que eu não esperava um depoimento como esse e me mostra que realmente eu estou no caminho certo. E é isso que eu quero ajudar vocês a lograrem, a buscarem, porque eu não acordei ontem e falei, nossa, agora eu sou uma endodontista que os pacientes reconhecem o meu valor, reconhecem o meu trabalho. É uma caminhada, foram 10 anos, eu tenho 10 anos de endodontista, 12 anos de profissão, então é um passo a passo que eu quero compartilhar com vocês, para que vocês sintam que de fato fazem uma coisa transformadora, tá? Primeiro, a gente precisa entender o que a gente faz, gente. Endodontista trata uma doença. Essa doença se chama periodontite apical, tá? Então, a gente trata uma doença que tem nome e sobrenome. Não é um procedimento eletivo. Nosso paciente, ele não acorda, ai, quero ir lá na doutora Elisa fazer o tratamento do meu canal. Não, gente, é um procedimento que trata infecções. Então, a periodontite apical nada mais é do que uma inflamação em decorrência de uma infecção dentro daquele dente. E eu não sei se vocês sabem, mas infecções, elas matam. Né? Um paciente com uma infecção exacerbada, disseminada, pode acabar tendo uma sepse e pode acabar vindo até a óbito, a falência, tá? Esse organismo aí ele pode até vir a óbito. Então, assim, a gente não só salva dente, como a gente também salva vidas. Olha que maravilhosa essa nossa profissão. Mas a gente precisa se empoderar disso, nós somos os primeiros que temos que reconhecer que a nossa profissão é maravilhosa. Tem casos como o desse senhor aqui. Então, muito provavelmente, esse senhor, alguém falou para ele, ô fulano, você precisa fazer o tratamento de canal. E o que a gente ouve muito dos pacientes? Ah, não vou fazer porque agora não tá doendo, tô sem dinheiro. E aí, o que acontece? Semana que vem, o paciente está nessa situação. Eu coloquei essa foto aqui, que foi uma seguidora que mandou lá no Instagram, agradecendo, porque através de um post do Instagram, ela conseguiu resolver esse caso. Ela nunca tinha lidado com um abscesso, e ela conseguiu resolver com segurança esse caso. E uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte, ela escreveu assim, ela mandou falando, agradecendo que ela fez tudo que o post mandava, e ela mandou a foto desse paciente depois, assim, completamente ali, né, recuperado, e ela falou, obrigada por... Nem os meus professores da especialização me socorreram. Então, hoje a gente vê o quanto as instituições, elas estão falhando também na formação desse aluno. Nem sempre a culpa é nossa, né, gente, como profissional. Às vezes a gente paga um curso, faz uma formação e acha que aquilo ali vai ajudar, mas nem sempre a gente tem resultados que a gente gostaria por uma carga, né, de conteúdo vazia, baixa, enfim. Então, eu coloquei, por ser um caso de uma seguidora, para mostrar o impacto do nosso trabalho como endodontista. Gente, a periodontite apical é uma doença altamente prevalente. Estima-se que 50% da população mundial tem um dente, pelo menos, com periodontite apical, tá? Aí você vai falar, não, mas eu sou dentista, eu escovo direitinho, eu passo fio dental. Eu não tenho. Você pode não ter nenhum dente com periodontite. No entanto, nós conhecemos pacientes que às vezes têm 3, 4 dentes que precisam fazer o tratamento endodôntico. A literatura mostra para a gente que pacientes com alterações sistêmicas, por exemplo, diabetes, tem um aumento da probabilidade ali de ter uma periodontite apical 3 vezes maior. Então, essas pessoas, esses pacientes, eles vão compensar aqueles que não têm, né? Então, vejam que a gente trata uma doença que é uma doença extremamente prevalente e que vai aumentar aí também ao longo dos anos. Por quê, né? Antes de mais nada, que endodontia lida com infecção, então é uma condição real e prevalente. Enquanto existir gente viva, pessoas nesse mundo, as pessoas precisarão de endodontista, tá? Então, um motivo aí para você continuar investindo na sua profissão. Existe uma demanda de mercado.
com esse tanto de profissionais que saem completamente despreparados da faculdade para o mercado de trabalho, o mercado está precisando de bons profissionais, que sabem fazer diagnóstico, que sabem fazer os procedimentos, que sabem indicar, né, diferentes tratamentos. Então, o mercado está precisando desse tipo de profissional, porque a gente já está cansado de profissional meia boca que não sabe fazer o arroz com feijão. E os pacientes também, gente. Por que eu recebo aqueles textões? Eu não li com vocês para a gente não perder tanto tempo, mas uma estava 1 ano com dor. A outra foi fazer um retratamento, sentiu dor, a secretária da endodontista mandou para ela no WhatsApp. A doutora falou, então, que tem que arrancar esse dente, que tem que extrair. Um lateral, gente, dente 22 de uma paciente jovem, de 35 anos, estudada, culta, aluna de doutorado. Vocês acham que uma paciente dessa, ela quer perder o dente, quer tirar o dente? Não, ela vai buscar novas alternativas, outras opções. Então, os pacientes também estão cansados, gente, de tratamentos errôneos, tá? Diretrizes internacionais têm recomendado cada vez mais tratamento endodôntico como padrão de cuidado antes de tratamentos sistêmicos. Por exemplo, pacientes oncológicos que vão ser submetidos a procedimentos quimioterapia, radioterapia. Então, esses pacientes precisam passar antes por um condicionamento da saúde bucal, e muitas vezes o tratamento endodôntico entra aí, porque está contraindicado uma exodontia, por exemplo, tá? Então, é muito importante, e cada vez mais os profissionais, eles têm se atentado a isso. Recentemente, eu posto muito no meu Instagram, pessoal, né, falando sobre infecção, orientando meus pacientes para a importância de procurar um atendimento, e uma amiga falou, nossa, meu tio sofreu um infarto, e uma das primeiras coisas que ele pediu e perguntou se ele fazia um acompanhamento da saúde bucal, se a saúde bucal dele estava ok, porque ele já entendeu que a boca é um foco de infecção, né? E a saúde sistêmica, ela está diretamente relacionada com a saúde bucal e vice-versa, tá? Tratamentos bem realizados preserva dente e diminui risco de complicações futuras. Há um impacto positivo percebido pelo paciente. Então, engana-se você que acha que o paciente não liga para o tratamento que a gente faz. Eles ligam sim, eles valorizam sim. É que a gente tem que aprender a vender o nosso tratamento. A gente precisa ensinar as pessoas sobre a importância do tratamento que a gente realiza. Elas não vão fazer isso por nós, essa é uma obrigação nossa, tá? A pessoa não nasce sabendo que endodontia é um procedimento sério, é um procedimento importante, que ele pode perder o dente, que ele pode ter uma infecção disseminada, pode ter uma sinusite, o paciente não sabe. O indicador, às vezes, também não sabe. É uma pessoa que comprou uma clínica, só está visando lucro, então a gente tem que educar as pessoas, está na nossa mão, tá, gente? Aumento de procedimentos estéticos e ortodônticos que afetam o tecido pulpar, predispondo lá na frente a necessidade de um tratamento endodôntico. Então, enquanto houver facetas sendo feitas, tratamentos ortodônticos, então, às vezes, o paciente não tem nenhuma uma saúde, uma higiene bucal adequada, coloca aparelho, piora mais ainda. Então, gente, onde tiver um ortodontista e alguém da dentística que trabalha com estética, pode ter certeza que lá vai ter uma oportunidade para você. Por isso, você não deveria desistir da endodontia. E um estilo de vida que favorece o desenvolvimento do envelhecimento precoce dos dentes. Então, hoje a gente está vivendo, né? Se fala muito sobre isso, sobre hábitos parafuncionais, as pessoas são muito ansiosas hoje em dia. Então, range, aperta, tudo isso predispõe o aparecimento de recessões gengivais, a bifração, e, consequentemente, afeta o tecido pulpar, gera uma pulpite, e lá na frente o paciente vai precisar de um tratamento endodôntico. Então, por isso, minhas amigas e amigos que aqui estão, não vamos desistir da endodontia. É difícil, mas a gente é mais forte que ela. Tá? Gente, desafios, em tudo na vida a gente vai ter desafios. Estar vivo, ser adulto, é ter desafio. O que a gente precisa aprender é a lidar com esses desafios e adquirir cada vez mais conhecimento e estratégias para a gente poder solucioná-las, tá? E aí que entra, gente, meu convite a vocês
que aqui estão, para fazerem parte da nova versão do Endocientíficas Academy, né? O nosso curso era o Endocientíficas Academy, a gente tem milhares de alunos no Brasil e no mundo fora também, e agora a gente reformulou, tá? Então, a gente colocou, a gente está construindo ainda, né? A gente está acrescentando e construindo, a gente quer construir junto com vocês esse nosso curso, colocando muito mais demonstração, muito mais parte prática para que vocês tenham aquele conhecimento técnico, a demonstração ali para que vocês coloquem em prática esses protocolos, tá? Então, tá muito mais completo, né? Antes já era, eu não sei se tem aluno nosso aqui, se tivesse, manifeste, mas agora tá cada vez melhor, tá? Além de todos os módulos da endodontia, então, assim, a gente aborda praticamente todas as etapas do tratamento endodôntico, tudo que a gente precisa saber sobre o tratamento endodôntico. Eu falo que é basicamente, assim, a gente vê mais conteúdo aqui do que num curso de especialização. Esse feedback eu já tive de vários alunos nossos, de que o nosso curso é muito mais completo do que o curso de especialização, tá? Então, além disso, né, vocês vão ter eu e a Thaís como a mentora de vocês. Fui aluna da primeira turma, curso espetacular, vale cada centavo. Isso aí, Laís, vem com a gente agora nesse update. Eu e a Thaís, vocês sabem, a gente tem uma experiência fora do Brasil, então, além da prática que a gente hoje está cada vez mais sentada no mocho, né, cada vez mais imersa no consultório, a gente tem essa bagagem científica, mestrado, doutorado, que deu para a gente essa capacidade, esse discernimento científico para avaliar trabalhos, para poder levar para o nosso consultório de uma forma didática o que a ciência fala, o que a ciência embasa, tá? A gente tem muitos feedbacks de aluno, a Laís está aí para provar. Já fiz vários cursos de endodontia na plataforma Hotmart, sem dúvida de vocês, é o mais completo, o melhor investimento. A gente tem muito depoimento, a gente tem uma página no YouTube só com depoimentos em vídeo dos nossos alunos. Comprei, estou amando, muito conteúdo que eu nem lembrava, muita coisa que nem na especialização eu tive. Vocês são super didáticas, parabéns. Esse é um feedback, assim, recorrente. Quem segue a gente lá no Instagram sabe que a gente sempre tenta passar conhecimento de uma forma bem didática para que todo mundo consiga absorver e colocar em prática mesmo, tá? E o update, né, dessa formação é que uma coisa, eu fico praticamente, né, o dia todo respondendo vocês lá no Instagram. Então, uma coisa que eu vejo é que falta, sim, esse conhecimento técnico, esse conhecimento teórico para a maioria dos endodontistas hoje, saber o arroz com feijão na endodontia, um diagnóstico, seleção de limas, retratamento, falta. No entanto, gente, o conhecimento teórico não é tudo. A gente percebe que precisava ir além, tá? A gente precisava complementar o conhecimento técnico, tá? Porque um profissional de sucesso, ele não é só alguém que resolve casos complexos, remove uma lima fraturada. É uma pessoa que sabe se comunicar, então ela sabe vender o procedimento dela para o cliente e também para o indicador. Não é aquele dentista submisso que o indicador fala, eu vou pagar R$ 80 por canal feito. E ele abaixa a cabeça, ai, tá bom, é o que eu mereço. Não, gente, a gente tem que aprender a se posicionar, né? E não é só o conhecimento técnico, é através de uma mudança mesmo de mindset, de mentalidade, aprender a falar, se portar, ter um posicionamento claro e inteligência emocional. Porque vão ter desafios, a gente precisa aprender a lidar com frustração, tá? Endodontia é difícil mesmo e a gente precisa aprender a lidar com essas intercorrências, tá? Então, a gente adicionou modos extras em que a gente vai falar sobre comunicação clara com o paciente, posicionamento profissional, inteligência emocional, marketing para dentistas. Então, a gente quer que vocês, né, saiam um profissional completo, não só com conteúdo teórico, mas também sabendo se posicionar, usar uma rede social, usar um Instagram para divulgar o trabalho de vocês e melhorar de vida mesmo, sabe? Eu quero que vocês mandem depoimento para a gente, assim, ó, revolucionário, sabe? Isso que eu tenho vislumbrado muito e
sentido que é um propósito mesmo. A nossa atuação clínica é muito sozinha, né? Então, a gente decidiu criar um espaço para que a gente possa ver outros colegas que tiveram sucesso, como que eles raciocinam, como eles tomam decisões, como eles conseguiram, né, lograr e ter êxito e sucesso nessa área, que nós queremos também pegar aquilo que é nosso, né, gente? Vocês estão aqui, estudaram, fizeram especialização, muitos de vocês, então vocês merecem um reconhecimento. E é isso que a gente vai buscar. Os novos professores, então, os colaboradores dessa turma, convidei o professor Leonardo Barroso, que vai falar sobre gestão emocional aplicada em endodontia. Gente, esse professor, ele é maravilhoso, assim. Várias vezes que eu estava com casos difíceis, eu mandei mensagem para ele, tipo, pelo amor de Deus, e sabe aquela pessoa que é a paz? E ele tem uma trajetória, uma história de vida muito bonita, que eu me identifiquei muito. E todos nós aqui, porque ele também foi uma pessoa que se dedicava muito à profissão, entrou em uma depressão e ele foi buscar alternativas, né? E eu me conectei muito com ele por conta disso. Então, assim, ó, Leozão, meu professor da faculdade, fazendo por causa dele. Então, olha o impacto que essa pessoa não pode gerar na nossa vida, né? Então, uma pessoa que decidiu a profissão a partir de aula com esse professor, então imagine quanto ele não vai agregar ao nosso curso. A Audrey também foi da nossa primeira turma, e é uma profissional que falou que virou a chave dela depois que ela fez o Endocientíficas como endodontista, e ela é uma pessoa que eu sigo ela, e a gente ficou amigas desde o primeiro curso do Endocientíficas, que eu acho que foi 2019. Tá? E eu acompanho a trajetória dela, ela cresceu muito na endodontia, ela se posiciona muito bem nas redes sociais, e eu quero muito que ela compartilhe tudo isso com a gente. A Simone, maravilhosa, tem casos incríveis, ela é o que eu almejo ser futuramente, tá? Eu me vejo sendo a Simone endodontista daqui a uns anos. A Isadora também fez parte da nossa primeira turma, outra profissional que cresceu muito e tem muito a compartilhar, tá? A Bruna e o Gui. O Gui é do Instagram, tratamento de canal, e ele vai falar sobre Endodelivery. Ele é aquela pessoa que tem, assim, 1 milhão de indicadores, trabalha em muitos consultórios, e ele tem muito sucesso nessa modalidade, nessa forma de trabalhar. Então, ele vai colaborar muito com a gente. Gente, o Endocientíficas Update vai abrir as inscrições hoje, depois dessa aula. E as pessoas que se inscreverem nas primeiras 24 horas, ou seja, até amanhã, vão ganhar um kit de Nima e uma nossa masterclass que a gente gravou de instrumentação endodôntica, tá? Então, vejam que riqueza. Além disso, outro bônus é um curso sobre os primeiros passos na tomografia computadorizada. Gente, não tem como ser endodontista e não saber ler uma tomografia, fazer uma leitura em software. Gente, eu não estou falando sobre pegar o papel lá que a empresa manda e olhar aquilo lá. É uma vergonha, sabe? Porque a gente submete o paciente, pede para o paciente ir lá fazer uma tomografia, o paciente faz, e o que a gente faz? A gente avalia como se fosse uma radiografia, numa folha 2D. Não, gente, eu não aceito endodontista da nova geração, dessa nova era, que quer evoluir, fazendo avaliação de dente em laudo de radiologista, tá? Vai me desculpar. Então, por conta disso, por essa necessidade, a gente colocou nesse curso, esse mini curso que a Thaís vai dar, sobre o passo a passo, que você precisa saber para poder fazer uma leitura de um DICOM de tomografia, né? Para que você tenha autonomia. A gente precisa ter autonomia, gente, na nossa profissão. Então, esse é mais um bônus do nosso curso. Com relação aos valores, tudo que você vai levar para casa, a formação está no valor de R$ 1.497. O kit de limas é exclusivo, que a empresa é nossa parceira. Um mini curso de tomografia computadorizada, se a gente for vender ele separado, é o valor de R$ 450, mais a Masterclass, que está lá na Hotmart, a gente vende ela por R$ 97. Então, tudo isso dá 2.044 ou 12 de 212. Mas, gente, o preço especial para essa turma que está aqui, tá? E que está lá no nosso grupo, é o valor exclusivo para vocês de R$ 1.200, tudo isso. Ou 12 de 125. Gente, R$ 125 não é
uma ida no cinema. Eu fui no cinema com a minha filha no último dia de aula dela. Eu e uma criança, ela comprou um bombom, ela pediu um bombom, que é aquele chocolatinho desse tamanico, e eu comprei um café, compramos uma pipoca e uma água, e deu R$ 150. R$ 150 por uma hora que eu fiquei lá. Tudo que a gente comeu foi pro vaso. Então, imagina vocês pagar por mês R$ 125 por um conhecimento que vai mudar a profissão de vocês, por um acompanhamento que vai mudar a endodontia de vocês. Então, assim, de fato, é uma oportunidade única e a gente vai fechar as inscrições, tá? Não vai ficar aberta para sempre. Tem garantia por 7 dias e somente até terça-feira que vem. Mas o bônus da Lima e da Masterclass é só até amanhã. Então, aproveitem essa oportunidade, tá? São muitos relatos, não vou ficar mostrando aqui. Vamos para a nossa aula. Gente, fratura de instrumento não vai demorar, tá? Porque é uma aula extremamente direto ao ponto, tá? Por que eu escolhi falar de fratura de instrumento? Porque é uma das maiores dúvidas de vocês e porque é um tipo de acidente e uma complicação, uma intercorrência que acontece com todo e qualquer endodontista, tá? Seja ele recém-formado, seja um especialista de muitos anos. Então, se você está sentado no mocho, você lida com o tratamento endodôntico diariamente, em algum momento da sua trajetória, você vai se deparar com esse inconveniente. Seja causado por você ou por conta de uma indicação. Então, um colega enviou para você porque ele acha que você consegue remover lima fraturada e depois dessa aula vocês vão remover sim, tá? Segundo o nosso amigo Einstein, nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que o criou. E esse é o objetivo dessa aula, esse é o objetivo do nosso curso, que a gente expanda o nosso nível de consciência com relação à endodontia, para que quando a gente sente lá e esteja diante de acidentes, complicações que são inerentes no tratamento, a gente consiga buscar as alternativas para resolver, ao invés de só desesperar e causar mais iatrogenias, tá? Então, eu quero que vocês tenham sempre em mente aqui. Então, causei ali uma lima, um acidente, fraturei uma lima. Calma, respira, né? Que com esse nível de consciência aqui, você não vai resolver. Se pergunte, o que eu preciso aprender agora? O que eu preciso saber? O que eu preciso dominar para eu tratar essa intercorrência, tá? Antes da gente falar como tratar, a gente precisa entender como evitar. Como que essa fratura acontece? Primeira forma de intercorrência, né, de fratura do instrumento, é por conta da fratura torsional, que nada mais é do que quando a ponta trava e a haste continua rodando. Então, isso faz com que a ponta do instrumento fique lá e a haste sai e a gente tem aquela linda surpresa de estar faltando alguns milímetros naquele dente, tá? Uma forma de evitar é sempre fazendo glide path, sempre evitando utilizar um instrumento mecanizado, por exemplo, ou trabalhar com uma amplitude muito grande, ele fazer movimentos muito bruscos e um canal muito atrésico, para evitar que a ponta do instrumento trave e a gente continue rotacionando aquele instrumento. Ou uma cinemática que eu amo trabalhar, eu uso quase do início ao fim do meu tratamento, é a cinemática reciprocante, porque é uma cinemática mais segura. Então, o instrumento ele vai ter um ângulo de corte, 150 anti-horário, ele volta 30. Então, ele corta, alivia. Por quê? O objetivo é evitar esse travamento da ponta para que esse instrumento não venha a fraturar. Segundo a literatura, a cinemática reciprocante é até 10 vezes mais segura do que a cinemática rotatória, tá? Outra forma de fratura é através da fadiga cíclica. E ela acontece quando existe ali muita tensão, né? Tensão de tração e compreensão concentrado no instrumento. Então, vamos pensar em um clips. Eu não tenho nenhum clips aqui, mas se a gente pegar um clips e ficar abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando, em algum momento esse clips vai se separar. E aí a gente tem uma fadiga ali daquele metal, consequentemente a fratura. A mesma coisa acontece com as nossas limas. Então, a gente tem aquela dó de jogar aquela lima de estimação fora e aquele instrumento vai rotacionando ali naquela curvatura, vai rotacionando até o momento em que essa lima, se ela estiver ali muito utilizada, ou se for uma curvatura muito ampla e você não ampliou bem antes de utilizar uma lima com calibre um pouco maior,
a fratura, ela poderá acontecer. Então, descartem instrumentos. Eu sei, todo mundo sempre pergunta, quantas vezes utilizar? Gente, a gente não tem um número de vezes mágico, né? Mas, geralmente, eu uso geralmente a mesma lima em 3 dentes, 3 molares, por exemplo. Mas se eu vejo que aquela lima, ela trabalhou bastante, desceu aquele canal bem atrésico, que eu tive que forçar, você tira e ela tá cheia de debris dentinários, nesses casos eu já descarto, porque eu prefiro perder a lima do que ter um acidente, uma fratura, tá? Como que a gente evita a fratura de limas? Gente, sempre realizar o glide path. O que é o glide path? É a criação do leito do canal antes de utilizar limas de maior calibre. Esse glide path pode ser feito com limas manuais, uma lima 15, por exemplo. Então, a lima está bem folgadinha. Tá legal? Então agora eu posso pensar em passar uma lima 20, uma 25, talvez. Ou eu posso utilizar limas mecanizadas para essa estratégia. Então, são limas mais finas, limas 15, 17, até limas 20, de calibre 20, a gente pode utilizar para esse glide path. E fazer também o preparo do terço cervical, que é uma estratégia obrigatória, né? Vai facilitar não só reduzir a possibilidade de uma fratura do instrumento, mas o preparo do terço cervical melhora a odontometria, faz uma neutralização do terço cervical, evitar que o instrumento fique travado. Então, a gente não fica para sempre com o instrumento parado dentro do canal. Então, se der uma travadinha, tira, eu irrigo, eu passo novamente uma lima manual. Se for necessário, eu volto uma lima mais fina, até que eu tenha mais segurança para avançar, para evitar aquela fratura torsional, em que a ponta trava e a haste continua rotacionando. Não force o instrumento. Então, se está difícil de descer, volta uns passos, usa uma lima de menor calibre. Não sobreutilize o instrumento, descarte, não tenha dó. Gente, tem instrumentos hoje, né, cada vez mais no mercado, acessíveis e de boa qualidade. Então, a gente pode lançar mão dessa estratégia para evitar esse acidente. Não fique com o instrumento parado muito tempo e não use instrumentos de maior calibre em curvaturas acentuadas. Então, a gente sempre vai optar por limas mais finas com uma conicidade menor, tá? E aí que a gente entra, né, a gente tem um cardápio aqui de diferentes tipos de fratura. Então, a gente pode ter uma fratura como essa que a colega mandou lá no Instagram, em que tem praticamente todo o canal, toda a lima fraturou do canal, quase uma obturação. A gente vai ter casos em que o instrumento está lá no terço médio, no terço apical, às vezes no terço apical e fora, né, lá no periápice, e casos em que o instrumento foi para o periápice. O Guilherme perguntou: que lima você indicaria fazer? Quantos canais com a mesma lima em média? Olha, não existe um número mágico, né, mas geralmente eu faço 3 dentes com a mesma lima, tá? Mas sempre respeitando aí, avaliando. Será que as espiras... Eu testei uma lima, não vou falar a marca, mas recentemente eu testei uma lima em que eu usei uma vez, era muito mole, muito bem fininha, assim, bem molinha. Uma vez que eu usei, ela saiu completamente deformada. Eu tirei foto, eu ia pôr na aula, mas eu acabei esquecendo. Gente, a lima saiu completamente deformada, tá? Seu controle é feito como? Anoto atrás, no negocinho de esterilização. A gente pode comprar também um stop que a gente vai tirando as pétalas, tá? Tem no AliExpress, baratinho, e a gente pode fazer o controle dessa forma também, tá? Então, falando sobre o manejo clínico. Fraturou a lima, primeira coisa que a gente tem que fazer é manter a calma. Vamos lembrar do Einstein, né? Não adianta a gente desesperar ali no momento, porque a gente pode acabar gerando outro acidente, outra complicação. Então, aconteceu isso, respira, vai tirar uma radiografia para você ganhar um tempo, e se for necessário, coloca um curativo, remarca esse paciente para você estudar o caso. Tá? Mas não deixe de já tirar ali uma radiografia para você entender o que está acontecendo naquele dente. A gente tem algumas opções, algumas estratégias. A primeira é a tentativa de remoção, tá?
que seria o ideal, a gente remover completamente aquele fragmento e nem parecer seguir com o tratamento endodôntico de forma convencional. A gente tem tentativa também de ultrapassagem, que se chama bypass, que é como essa imagem aqui. Então, o fragmento está aqui e eu consigo ganhar um espaço entre a dentina e o fragmento e eu sigo realizando a instrumentação de uma forma normal, obturo aquele fragmento, incorporando ele à massa obturadora, tá? Ou, em casos em que eu não consigo a remoção, não consigo o bypass, eu posso fazer, a limpeza e a modelagem e obturação do canal até o nível do fragmento. Então, o fragmento está aqui, não consigo bypass, não consigo remover, eu vou obturar do fragmento assim, tá? E a gente tem a opção também de cirurgia. Então, vamos falar dessas formas, dessas estratégias. O que vai impactar na remoção? Fatores que afetam a remoção. Tipo de dente. Gente, é mais fácil a gente remover uma lima fraturada em um dente anterior, né? Uma anatomia que predispõe. A gente tem um dente ali que tem um volume, que tem mais espessura de dentina, eu posso fazer desgastes. É muito mais fácil. E a literatura traz que dentes maxilares, né? Dentes superiores, também vão ter a gente vai ter uma facilidade aí maior de remover esse instrumento por conta da gravidade. A gravidade pode até auxiliar, tá? Doutora, nesses casos de fratura, gente, calma, a gente vai falar de tudo isso, tá? Outro fator que impacta na remoção é a posição do fragmento. Então, com certeza, fragmentos que estão ali no terço cervical e no terço médio vão ser mais fáceis de serem removidos do que um fragmento que está lá no terço apical ou após a curvatura. Até porque, gente, que a literatura traz para a gente que a visualização, quando a gente visualiza o fragmento, isso aumenta em 2 vezes a chance de remoção. Então, se eu tenho um fragmento no terço cervical e no terço médio, a chance de eu conseguir visualizar é muito melhor, tá? E a interface entre o instrumento fraturado e a parede do canal. Então, olha aqui na figura A. Gente, o instrumento, ele tá extremamente ali grudado mesmo na dentina, não tem nenhum espacinho para eu tentar passar uma lima. Em contrapartida, nesse canal aqui que tem um achatamento, eu tenho áreas polares, regiões polares, em que eu posso utilizar uma lima e tentar uma ultrapassagem ou colocar um inserto ultrassônico para vibrar esse instrumento e possibilitar sua remoção, tá? Tomografia computadorizada. Então, se você tem a possibilidade de pedir uma tomografia, ela vai nos ajudar a identificar se tem a presença de lesão ou não, porque isso muda a nossa estratégia, nosso prognóstico com relação ao sucesso do tratamento. A gente consegue medir o fragmento, localizar a parede interna do canal. Será que eu posso desgastar muito? Será que eu desgasto mais na mesial ou na distal? Então, a gente consegue ver a espessura e a secção transversal do dente em um corte axial e procurar por perfurações e até por fraturas, tá? Então, se eu tenho um dente ali mais enfraquecido, se eu vou fazer um desgaste muito acentuado, isso pode predispor esse dente futuramente até uma fratura. Então, a tomografia vai nos ajudar a planejar melhor esse caso, tá? Lembrando que fragmentos que têm acima de 3 milímetros, eles vão demorar mais tempo para serem removidos. Então, não sei se é bom ou ruim a gente saber qual é o comprimento, mas logicamente que você fraturou, você mede lá, nossa, ficou 5 milímetros da lima lá no conduto. Então, fragmentos maiores vão demandar um tempo maior para remoção, tá? Mas, na impossibilidade de se fazer uma tomografia, fazer uma radiografia de qualidade, às vezes até mais de uma, fazendo diferentes angulações, para que a gente consiga, de fato, observar a presença do fragmento, identificar a localização com relação à curvatura. Então, fragmentos que estão após a curvatura são muito mais difíceis de serem removidos, a gente nem vai tentar remover, porque após a curvatura é muito difícil, realmente a gente vai buscar realizar um bypass nesse caso, tá? Então, muito importante documentar esse caso do início ao fim. Gente, dentista perde processos legais, judiciais, nem é por conta dos erros, tá? Nem é por conta de acidente, porque, assim, isso pode acontecer com qualquer profissional. É por falta de documentação,
descrição em prontuário e falta de comunicação com o paciente, tá? Então, se você fez tudo isso, você explicou para o seu paciente, você deixou anotado no prontuário, o paciente assinou, ele está ciente, e amanhã ele quiser te processar por conta disso, a chance dele perder, de você não ter que pagar nenhuma indenização, não ter que pagar um futuro implante, sei lá, é muito menor do que nos casos em que você não fez essa documentação, não tem um termo de consentimento. Isso eu vi recentemente uma perita falando, né, que muitos processos são perdidos, nem é por conta do erro em si, é pela falta de comunicação e documentação, tá? Então, vamos nos atentar com relação a isso. Gente, fraturei a lima, então primeiro o que eu vou fazer? Vou respirar, lembrar de Einstein, lembrar que esse nível de consciência que fraturou não é o mesmo que vai resolver, então eu preciso aqui, ó, mudar, né, Vou respirar, vou tirar uma radiografia para eu tentar entender o que está acontecendo. E o primeiro passo para remoção, ou até mesmo para o bypass, para qualquer procedimento que a gente for fazer, tentativa de remover, a gente precisa fazer um acesso coronário, buscando criar um acesso em linha reta ao fragmento, tá? E, se possível, visualizar aquele fragmento. Conforme eu falei anteriormente, isso aumenta em 2 vezes a chance da gente ter sucesso na remoção. Então, primeira etapa, já anota aí no caderninho, manter a calma, raio-x e um acesso reto ao fragmento. Ai, gente, pus errado. Aí. Como que a gente vai fazer isso? A gente pode utilizar brocas de Gates, tudo isso aqui é anatomia que vai nos indicar, nos informar qual instrumento nós iremos utilizar. Então, a gente pode utilizar Gates, depois eu vou ensinar como a gente vai utilizar essa Gates. A gente pode fazer esse acesso utilizando limas mecanizadas. Então, por exemplo, o instrumento está bem depois da curvatura. Uma Gates não vai chegar aqui embaixo, a gente nem vai usar para isso, né, gente? Senão vocês vão fraturar uma Gates além dessa lima. Então, a gente pode utilizar uma lima Orifice Shaper, por exemplo, que são limas mecanizadas para o preparo do terço cervical. Então, a primeira coisa é abrir espaço e fornecer um acesso reto até o fragmento. Então, observe que a gente tem uma projeção dentinária aqui nessa imagem, feita a remoção dessa projeção até com uma lima de abertura, uma endosê, que tem uma ponta inativa, eu consigo remover essa projeção, então já criei um espaço, e aqui o desgaste foi feito com um inserto ultrassônico. Gente, insertos ultrassônicos são maravilhosos, devem ser os nossos melhores amigos lá no consultório, né? O ultrassom deve fazer parte do nosso arsenal, porque é um instrumento extremamente dinâmico, que a gente usa do início ao fim do tratamento, tá? Então, feito isso, aqui mais uma vez, para exemplificar. Insertos que eu gosto muito de utilizar para essa etapa é essa aqui da Trinx. Gente, esse inserto é muito bom, a gente chama dedinho de Deus, tá? Aqui é diamantado, nessa imagem parece que, enfim, não parece ser tão diamantado, tá cinza, mas é um inserto diamantado em que a gente pode utilizar, eu sempre utilizo na abertura, não só para casos de lima fraturada, mas para todos os casos, para fazer um refinamento de abertura, e a gente pode utilizar também para remover ali um pouco de dentina. Lembrando que apesar de você estar utilizando um ultrassom, um inserto ultrassônico, que tem um corte mais suave, ainda assim a gente precisa tomar cuidado, porque ocorre o risco ali de perfurar, assim como uma broca, se a gente forçar muito, a gente tem o risco de causar algum acidente. Então, se você está utilizando uma ponta diamantada, muito cuidado, tá? Esse desgaste também pode ser feito com pontas lisas. Outra forma da gente criar esse acesso até o inserto é fazendo uma Gates modificada. Essa Gates modificada é quando eu pego a Gates, eu tiro a sua ponta ativa. Então, a ponta, que é a extremidade, ela vai ficar plana, de forma que eu faço o desgaste só em dentina, sem afetar esse fragmento. Então, percebam que vai entrar criando uma plataforma reta em direção à extremidade mais coronária desse fragmento. Tranquilo, gente? Tudo certo? Estou falando muito rápido, estou dando para entender. Kaline, vou falar sobre isso lá no final, tá?
Lembrando, gente, que gates têm diferentes diâmetros, é interessante a gente estar familiarizado com o tamanho e o diâmetro. Então, gates 1 tem um diâmetro ali compatível com uma broca, com uma lima 50, gates 2, uma lima 70, para que a gente consiga determinar ali, de acordo com a anatomia, qual gates nós podemos utilizar naquele caso, tá? Então, aqui uma ilustração. Eu amo essas ilustrações, gente, porque elas simplificam tanto a endodontia, né? Eu vejo e falo, nossa, pudera a endodontia ser assim, mas eu acho bem dinâmico e didático para que a gente possa entender o princípio em si. Apesar de que lá no consultório, quando a gente está sentado no mocho, as coisas não são tão simples, mas esse princípio, esse conceito a gente precisa entender. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer inicialmente, tá? Então, manter a calma, tira a radiografia, determina a posição, acesso reto ao fragmento, então vou precisar fazer ali um desgaste na cervical, no terço médio desse dente, buscando criar um espaço e abrir um espaço também para que eu utilize outros materiais e dispositivos para remover esse instrumento. Gente, eu não preciso nem falar da importância da irrigação durante essa etapa, até para a gente evitar outro acidente, outra complicação. Quando eu estou fazendo procedimentos como esse, eu sempre sempre prefiro utilizar agulhas, cânulas de irrigação com saída frontal, tá? Porque o jato, a pressão na irrigação é muito maior. Então, eu gosto muito dessa Navitip e sempre optar por Galg 31, porque é uma cânula que vai ter um diâmetro mais ou menos ali de uma lima 25. Então, se você ampliou com uma lima 30, 35, pode ter certeza que aquela cânula ela vai entrar e vai irrigar adequadamente aquele espaço, tá? Durante esse processo de remoção, vai sempre fazendo irrigação com EDTA, porque a remoção da lima gera muita formação de smear layer, de debris, e isso pode dificultar a remoção da lima, tá? Então, eu vou sempre alternando ciclos de soro, hipoclorito e EDTA. Às vezes, para a gente não ter muita coisa ali, deixa só uma agulha de soro e outra de EDTA, porque eu gosto muito de irrigar com pressão. Então, sei lá, vai que por acaso fez uma perfuração e a gente não, para não ter o risco aí de extravasar o hipoclorito. Então, é uma irrigação bem ativa, gente, para até ajudar essa lima a sair. Porque, ó, esse caso, não sei se vocês vão conseguir ver, mas veja, é um molar bem longo. Aqui na raiz mesial tem uma curvatura e tem uma lima fraturada, e segundo o relato desse artigo, essa lima saiu apenas com a irrigação. Então, até coloquei esse caso para ver se, né, quando for a nossa vez, a gente consiga algo parecido, tá? Então, muita irrigação e sempre utilizando o EDTA. Gente, tô calmo, radiografei, criei um acesso até a minha lima. Agora eu preciso criar um espaço em volta da lima, né? Essa é a teoria, né? O passo a passo. Se a gente vai conseguir fazer isso lá no consultório, aí já são outros 500, mas a teoria traz pra gente que eu preciso criar um espaço ao redor dessa lima. E existem algumas estratégias, algumas formas da gente criar esse espaço, essa interface. Se eu tenho um canal que eu não tenho, que um inserto está mais ali no terço médio, não é um dente anterior, eu vou fazer esse desgaste, né, preferencialmente com um inserto ultrassônico. Então, em uma das paredes dentinárias ali em que o meu instrumento fraturado está, eu tenho que buscar fazer como se fosse uma meia-lua expondo parte desse fragmento para fora, sem dentina, tá? Em alguns casos, a gente tem a opção de utilizar uma trefina. Trefina é uma broca que ela é oca e ela corta ao redor desse inserto, se o diâmetro for compatível. Então, eu tenho que ter uma trefina que abrace o inserto e que vai fazer um desgaste ao redor dessa lima fratural, tá? A MK Life, ela tem esse kit com 3 brocas que tem diferentes diâmetros.
0,8, que corresponde a uma lima 80, 0,9 e 110. E aí, o que vai ditar é a anatomia. Então, se eu tenho um dente bem robusto, um canino, que tem bastante estrutura, eu posso fazer um desgaste um pouco maior, posso utilizar uma trefina um pouco maior para isso. Gente, coloquei esse casinho do YouTube, que eu até postei lá nas redes sociais, no Instagram, que eu achei muito interessante. Então, ele utilizou uma Gates modificada 2. Então, é basicamente esse passo a passo que eu falei com vocês. Então, ele usa 2. Deixa eu dar uma aceleradinha aqui. Ai, ixi. Espera aí, voltei. Fui acelerar e atrasei. Vamos deixar o vídeo tocando. Então, ele usa uma Gates 2, e se eu não me engano, ele usa até a 4, tá? Então, o objetivo é desgastar de uma forma reta, criando esse acesso reto em direção à parte coronária do fragmento. E eu quero que vocês prestem atenção, aqui é um bloco de acrílico, mas vejam o quanto de debris, entre aspas, que forma, né? O tanto de sujeira que se forma. Isso no canal também acontece, por isso a importância de uma irrigação o tempo todo para favorecer a remoção desse instrumento. Então, utilizou ali a Gates 2, modificada, em que foi removida, né, a parte ativa, irrigação para tirar toda essa sujeira que pode atrapalhar. Gates 3 modificada, então percebam que vai criando, de fato, uma plataforma em direção à porção mais coronária do fragmento. Gente, vejam que vai ficando retinho, né? Então, o objetivo é desgastar além daquele fragmento, né? Para a gente criar espaço ao redor do fragmento mesmo. E ele vai até com uma Gates 4. Então, assim, coragem, né? Lógico que aqui é um bloco, mas no paciente a gente precisa avaliar se a anatomia permite a gente ir com uma Gates tão robusta. Então, isso é para ser utilizado em casos mais anteriores que a gente consegue ver. Uma trefina, então, a trefina, percebam que ela vai criar um espaço ao redor do inserto, então ela vai livrar ali de 2 a 3 milímetros, eu acho que deve ter aqui uns 3 milímetros de lima que fica livre da dentina. E aqui ele vai utilizar uma agulha hipodérmica, então o bisel foi removido, colocou super bonder no interior dessa agulha. Gente, isso tem na literatura, tá? Não é? Limpa em volta, gente, com uma gaze para evitar, não vai passar o dedo nem a luva, vai limpar com uma gaze para evitar que colhe ali na parede. Encaixou, antes a gente pode fazer uma radiografia para ter certeza que tem em posição. Vamos aguardar de 5 a 7 minutos, tá? Para poder fazer a remoção, para tirar. E aí, tchanã, sai com uma facilidade. É isso. Então, essa é uma técnica que a gente pode lançar mão lá no consultório. Então, outra forma de remoção, principalmente aquele fragmento que está mais ali na cervical, é fazendo os loops. Então, olha esse loop aqui, que a gente utiliza uma cânula, a gente coloca um fiozinho bem fininho, depois eu mando no grupo para vocês qual que é esse material. Esse vídeo do César, eu posso compartilhar, tem aqui nesse QR Code, então já salvam, coloca lá no Instagram e salva esse vídeo para um dia, se vocês precisarem, um dia eu precisei, eu assisti exatamente esse vídeo para eu criar o meu loop, para eu remover uma lima fraturada. Então, a gente coloca um fiozinho, que é um fio de pescaria, cria lá a voltinha, e aí se eu tenho um instrumento fraturado, né, em que eu consigo ver a porção cervical, eu vou pescar, entre aspas, aquele instrumento. Mas, gente, eu vou contar para vocês que é a coisa mais difícil do mundo. Eu nunca consegui fazer essa pescaria, entre aspas. Esse é um caso meu. Gente, essa paciente, ela foi tão difícil, tão difícil. Olha que eu nem limpei bem essa câmera pro Power, mas eu tava tão desesperada que eu queria tanto tirar essa lima, que ela sentou, eu só queria tirar essa lima, tá? E aí eu fiz essa técnica, e vocês acham que eu consegui? Não, gente, eu não consegui, porque a expectativa realidade
nem sempre elas casam, né? Eu não consegui pescar, aí eu puxei demais, porque a gente tem que encaixar e puxar ao mesmo tempo. Eu não conseguia fazer tudo ao mesmo tempo, então eu achei essa técnica muito difícil. Não consegui, tenho que treinar mais, mas a gente precisa ter esse conhecimento no nosso repertório. Nesse caso, o que eu fiz? Como eu desgastei em volta, desgastei ali com inserto ultrassônico em volta, fazendo aquele desgaste meia-lua ao redor do inserto. Gente, o inserto ele estava para fora, eu conseguia ver ele, tá? Consegui colocar uma lima fina, uma lima 6, C-Pilot, depois coloquei uma 8, e até que ela foi ficando frouxa e eu consegui tirar na irrigação, tá? Então, a vida é isso, gente. A gente busca protocolos, mas na endodontia não existe protocolos, né? A gente precisa aprender os princípios, os conceitos, mas na prática vai funcionar o que funcionar, e a gente tem que ir tentando. Na hora que eu fui tentar fazer o loop, escapou, eu não tinha outro. Eu falei, putz, grila, essa paciente é uma das pacientes mais difíceis que eu já atendi na minha vida, e sempre acontece com esse tipo de paciente, né? E aí a gente tem que continuar. Pensei, o que eu vou fazer aqui? Vou desgastar, vou passar uma lima, e deu certo, tá? Final foi feliz. Existem vários kits, até um colega, não sei se está aqui, eu lembro só o sobrenome dele, Viana, se tiver, fala aqui. A trefina não pode ser usada, nesse caso, da lima mais na cervical? Pode sim, é uma opção. No meu caso lá, gente, a lima, ela era uma lima longa, não era tão fininha, acho que tinha uns 5 milímetros, mas ela estava dançando aqui, então eu tinha que tentar tirar de alguma forma mais mecânica, não adianta eu ficar desgastando muito. E, gente, a gente está falando de molar, mesial de molar. É muito difícil, né? É o MV, a gente muitas vezes não consegue colocar uma lima pré-curvada, a gente tem que pré-curvar a lima bastante para ela encaixar. Imagina colocar uma trefina. Então, assim, gente, o que vai ditar é o caso em si, né? Não dá para a gente ter ali uma regra, todos os casos vai ser dessa forma. A gente tem que ter o conhecimento e em cada caso a gente tirando da nossa caixinha aqui qual opção a gente vai lançar mão. Nesses casos é necessário o microscópio? Gente, a visualização aumenta, né, em 50%, 2 vezes mais a chance de você remover. Então, de fato, eu falo pela minha experiência, eu atendi muitos anos da minha vida sem microscópio, tá? Eu uso microscópio há pouco tempo, 3, 4 anos, e mudou muito, tá? Muda bastante. E tem a opção de utilizar lupa. Gente, eu acho que qualquer forma de magnificação é melhor que nada. Então, se eu tenho uma lupa que aumenta 3,5 vezes, é melhor do que só a olho nu, tá? E recentemente a gente fez uma parceria aí com lupa. Eu tô testando a lupa da Zumax e eu gostei bastante. Então, fica aí de dica para vocês, para investirem em magnificação. Existem vários kits no mercado, tá, gente? Que fazem basicamente isso que a gente ensinou, fazendo com Super Bonder ou fazendo o seu próprio loop. Mas é aquele caso, você ter um kit desse vai resolver todos os casos? Não, não vai. Um kit desse, por exemplo, da MK Life, custa em torno de R$ 1.600. Então, eu penso assim, se você já tem todos os seus equipamentos de endodontia, não falta mais nada e quer investir em alguma coisa, aí sim eu acho que vale a pena. Porque não serão todos os casos que você vai usar, não serão todos os casos em que vai dar certo. É só mais uma adicional que você vai ter para tentei de tudo. Ou esse caso aqui, eu posso utilizar esse kit. Então, eu acho que aí sim vale a pena, tá? Porque são kits que são caros e hoje, com insertos ultrassônicos e outras estratégias, a gente consegue remover sim. Então, essa é a minha opinião. No momento, não estou podendo comprar, eu tenho outras prioridades, mas quando eu já tiver dado check em tudo que eu preciso comprar da endodontia, com certeza eu irei investir em algum kit desse. E, gente, eu vi um no AliExpress, se eu não me engano, super barato, eu compraria para testar, tá? Esse aí eu investiria. Gente, eu coloquei esse caso porque eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha visto nada parecido. Segundo o artigo, essa pessoa
foi ao dentista, o dentista abriu o dente dela e deu na mão da paciente uma lima para a paciente ir colocando no dente, caso ele doesse. Gente, eu nunca tinha visto isso na minha vida. E nisso, o paciente, logicamente, fraturou essa lima dentro do dente dele. Gente, o paciente fazia o canal dele, né? Então, o dente, ele saiu do dentista com o dente aberto e uma lima na mão. E, logicamente, que fraturou. E o pobre coitado do paciente, que até parece que tem um abscesso aqui no palato, né? A situação bucal tá bem crítica. Ele ficou tomando antibiótico de forma ininterrupta, assim, porque ele sentia muita dor, ficava tomando antibiótico um atrás do outro, tá? E aí ele foi no dentista e eu gostei muito, porque, ó, ele tá com uma... Foi pinçado esse fragmento com um alicate da Rufraidi, e assim, eu não achei aqui no Brasil nenhum parecido, e recentemente eu vi que o César, ele pegou um porta-agulha e ele desgastou a ponta do porta-agulha para que ela ficasse fina, para que facilitasse a remoção de um instrumento fraturado. Então, gente, isso que é a gente usar o nosso bom senso aí e usar a nossa cabeça e imaginação para buscar resolução. Então, eu acho que ser endodontista é isso. A gente tem inúmeras opções, inúmeras formas de fazer, mas o caso ali, às vezes você tem vários equipamentos, mas nenhum dá certo para aquele caso em específico. E aí ele criou a sua própria alicate para remover. Sim, a gente pode utilizar. Ai, gente, eu nem sei falar isso aqui, mas eu acho que é essa aí sim, Maria Júlia. Eu sei que tem essa que é da Pério, mas desse caso aqui não era, tá? Existem alguns kits nos Estados Unidos, porque esse é um artigo americano, né? Que eu procurei, coloquei no Google, não achei nada parecido para que eu pudesse trazer. Mas a gente pode utilizar o que a gente tem. Castroviejo pode dar certo, mas lógico, que vai depender do caso, né? Se dá ali para pinçar, se está bem para fora do dente, que foi o caso em questão. Então, aqui foi feito o desgaste, já dava para ver e pinçaram essa linha. Esse foi um caso de uma seguidora que me mandou hoje ou ontem, se eu não me engano, e eu falei que eu ia dar uma sugestão do que eu faria aqui nesse caso. Então, ela fraturou uma lima de glide, estava super preocupada que o paciente é caminhoneiro, estava com medo dele ter uma agudização, alguma dor, né, nesse período, ele estava com uma dor, né, quando apertava, muito provavelmente porque está comprimindo fibras, né, do ligamento periodontal. Então, nesse caso aqui, gente, baseado no que a gente já falou hoje, que eu faria? Uma ampliação com gates 2, 3, às vezes até uma gates 4, depende da anatomia. É interessante ela desgastar e ver, ó, será que eu posso ir um pouquinho mais? Usaria uma trefina e tentaria remover pela técnica com agulha hipodérmica ou ativação ultrassônica. Então, se você criou um espaço, uma interface, se você vai com um inserto ultrassônico, com um canal inundado por solução irrigadora, que a gente vai falar qual solução irrigadora a gente pode utilizar, e você vai fazendo ali, ó, se é um instrumento rotatório, você vai fazendo uma meia-lua na parede do canal, em contato com o inserto, no sentido anti-horário, tá? Se é um instrumento reciprocante, você vai fazer o movimento com o inserto no sentido horário, tá? Então, o objetivo é tentar desrosquear aí, através da vibração ultrassônica, esse fragmento, tá? Então, eu tentaria dessa forma. A colega, não sei se ela tá aqui, se tiver, já manda aí uma mensagem. Um caso muito parecido, tá vendo? Ó, utilizou a agulha hipodérmica, fez o bisel, cortou a pontinha, posicionou, radiografou. Beleza, tá em posição certa. Coloca o super bonder, coloca em posição, espera de 5 a 7 minutos, e aí tenta sair. Se é um instrumento rotatório, gente, as espiras de corte estão no sentido horário, então a gente vai tentar puxar no sentido anti-horário, certo? Gente, tranquilo, tudo certo? Tá fazendo sentido?
Quando a gente fala de técnicas de remoção de instrumento fraturado, que a literatura traz para a gente que o método ultrassônico é o mais efetivo em termos de tempo, de remoção de dentina e taxa de sucesso. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a remoção de instrumento fraturado, agora utilizando só os insertos ultrassônicos, tá? Mas algumas intercorrências, alguns cuidados a gente pode ter, por quê? Porque a vida do endodontista não é fácil, né? Nem tudo são flores. O que pode acontecer quando a gente utiliza insertos ultrassônicos? A gente pode mandar aquele inserto para o periápice, afundar mais ele dentro do canal, ou a gente pode até acabar gerando uma segunda fratura, e a gente vai entender como a gente pode minimizar essas intercorrências, tá? Então, primeiro, gente, vamos lá, vamos recapitular. Calma, paciência, radiografia, acesso ao fragmento, seja ele em qualquer terço que ele esteja, né? Então, eu vou tentar ali desgastar, pode ser com inserto ultrassônico, pode ser com Gates, pode ser com Lima. Desgastei. Tô vendo meu fragmento, certo? Eu vou fazer um desgaste aí, meia lua entre um inserto e a dentina, tá? Eu posso utilizar um óleo de silicone dentro desse canal para reduzir essa fricção, para reduzir a possibilidade aí de uma fratura. Gente, esse desgaste que a gente vai fazer, a gente não fica lá ativando, apertando o ultrassom. A gente ativa 15 segundos para aspira, preenche, ativa 15 segundos para evitar aquecer tanto o dente e o inserto ultrassônico, tá? Então, a gente vai fazendo isso de uma forma cuidadosa. E aí me perguntaram, gente, e aí? Magnificação é essencial? Nessa técnica aqui, eu vou fazer o desgaste, eu preciso estar vendo, né? Muito difícil eu fazer sem desgastar adequadamente na parede que eu preciso, sem o uso da magnificação. Então, pode ter certeza que uma lupa, ela pode ajudar, tá? Então, é basicamente isso que eu vou fazer. Se o canal tem uma curvatura, eu vou fazer esse desgaste na parede interna da curvatura, porque isso também reduz a possibilidade de fratura desse instrumento, tá? Então, percebam que com o inserto livre, eu vou fazendo um desgaste aí, livrando 1/3 de 2 a 3 milímetros desse inserto. Esse inserto aqui, ele é do kit de um japonês que ele chama Yoshi Terauchi, ou Terauchi. Alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de participar de um congresso da Sociedade Europeia de Endodontia e eu assisti a palestra dele, então essas imagens são todas da palestra dele, de um artigo dele também. E dentro do kit dele, ele tem essa lima, que ela é mais fininha, ela é um pouco mais grossa que a Irrisonic, e ele vai fazendo... ele vai amolando a ponta para que fique uma ponta mais afiada, tá? Na Helce, a gente tem a opção agora da E5. E5 agora tem a Black, mas também tem a Irrisonic Black, que a Irrisonic é aquela inserto para ativação da solução irrigadora, só que ela é muito fina, então ela pode fraturar. A Black é um pouco mais resistente, então a gente pode utilizar. Eu gosto muito de utilizar a minha Irrisonic, tá, gente? Eu uso. Mas, assim, muito cuidado e cautela, porque é um inserto fino e a chance de fraturar aí é grande, tá? Então, é basicamente isso aqui que a gente vai buscar fazer. Criar um espacinho entre a parede e o inserto. E, magicamente, tchanã, o inserto vai sair. Quem dera, né, gente? Mas a gente vai buscando esse resultado. Então, aqui, mais uma vez, ele mostrando, aqui a gente tem uma curvatura, então é feito esse desgaste nessa porção, né, na parede interna da curvatura. E desgasta aproximadamente 1/3 do fragmento. Então, olha aqui, essa ponta que eu mostrei. Gente, se você tem ponta de ultrassom que fraturou, não jogue fora, vocês podem utilizar para remover instrumento fraturado. Então, por exemplo, a Irrisonic, ela é bem fininha, mas ali no terço médio dela, ela é mais grossa. Então, a gente pode pré-curvar ela e utilizar nesses casos, tá? E aí, olha que interessante. Você desgastou. Fiz o desgaste, e aí agora a gente vai utilizar o inserto ultrassônico para ficar vibrando nesse espaço, cujo objetivo é
tremendo, desgrudando esse fragmento do canal. E eu posso preencher o canal com algumas substâncias que apresentam viscosidade, que vão melhorar essa remoção. Então, segundo Yoshi Terauchi, a literatura, quando eu tenho um canal com uma curvatura menor que 30 graus, eu posso preencher o canal com EDTA para fazer essa ativação, essa vibração do inserto para remover o fragmento. Se é um canal com uma curvatura mais acentuada, a gente pode utilizar óleo de soja. Sim, o óleo que a gente usa em cozinha. Por quê? Porque são substâncias viscosas. E essa propriedade, ela é muito interessante e importante nessa remoção. Então, o EDTA, ele tem uma viscosidade maior que a clorexidina. A clorexidina tem uma viscosidade maior que o hipoclorito, e o hipoclorito tem uma viscosidade maior que a água destilada. E o óleo de soja vai ter uma viscosidade maior do que o EDTA. Então, fica a dica aí de substância para a gente preencher o canal na hora de fazer essa ativação, tá? Vocês já tinham ouvido falar disso? Me conta aqui. Então, ele fala, né, que a remoção propriamente dita é quando a gente começa a ver o fragmento dançando. Então, quando a gente desgasta, às vezes a gente começa a ver o fragmento já se mexendo. Então, é a hora de eu preencher e colocar o inserto ultrassônico para tirar. O óleo de soja lavado como depois? Gente, usa um hipoclorito, o EDTA-T, que tem intergentol. Gente, o objetivo aqui é remover essa lima. Depois a gente pensa nesse óleo de soja. Mas o objetivo é que essa lima sai. Depois a gente pensa no plano B. Mais hipoclorito. Não vai entupir. Fica bem... Eu testei. Fica bem ali de boinha, tá? A gente consegue tirar. O EDTA-T, ele tem tergentol. Tergentol é um detergente. Então, a gente pode utilizar e ativar ultrassonicamente, que vai remover aquela gordura, tá? Mas é melhor ter essa gordurinha aí do que a gente não tirar. Gente, algumas considerações, tá? Com relação a essa técnica. Então, aqui, por exemplo, eu estou fazendo esse desgaste meia-lua no interior ali da lima. E aí, só de fazer esse desgaste, eu já comecei a perceber que o instrumento, ele começou a dançar. Eu até começo a puxar, porque na minha cabeça eu ia conseguir puxar o fragmento. Eu passei uma lima 15, irriguei e o fragmento saiu magicamente através dessa ativação ultrassônica, tá? Então, a gente vai selecionar uma ponta ultrassônica que tenha um comprimento adequado, que chegue lá no fragmento. Então, isso é extremamente importante. Às vezes, você tem um inserto, vou usar esse inserto que eu fraturei. Só que ele chega só no terço cervical, aí não dá, né? Essa ponta, ela tem que ser ativada, gente, em baixa potência. Então, assim, você vai utilizar ali numa potência... Geralmente, eu tenho o ultrassom da Satelec, eu utilizo ali numa potência de 20 a 30, mais ou menos. Por quê? Para evitar essa segunda fratura. E a gente vai desgastando ao redor, a dentina ao redor do fragmento por meio de um movimento anti-horário. Se essa lima que você fraturou era uma lima rotatória. Se for uma lima reciprocante, é no sentido horário, tá? Então, o objetivo é ir vibrando para esse instrumento ir desrosqueando. Esse procedimento é mantido até que alguns milímetros da porção coronária do fragmento seja liberado, ou a gente começa a observar uma mobilidade do fragmento. Então, assim, um resumo, basicamente, a gente vai buscar o acesso reto a esse fragmento, criar um espaço entre a parede dentinária e o inserto. Então, a gente pode fazer isso com um inserto liso, como esse daqui. Criei esse espaço, vou preencher com a solução irrigadora, com viscosidade, EDTA, ou óleo de silicone, ou, por exemplo, o óleo de soja, e vou inserir lá o meu inserto, e vou ativar 15 segundos, aspiro, irrigo, preencho, 15 segundos, para evitar o superaquecimento e uma segunda fratura. E dessa forma, o inserto ele vai sendo vibrado e até o momento em que a gente vai ter uma remoção aí propriamente dita, tá? Gente, eu fiz aqui uma simulação, né, de um caso, eu fraturei um instrumento aqui no terço cervical. Então, percebam que essa era a minha imagem antes
de buscar esse acesso reto e franco ao fragmento. Eu utilizei uma gates ou inconvenientes de se utilizar uma gates, que a gente simplesmente não consegue observar, né, onde ela está cortando. Principalmente se você está com magnificação, menos ainda, e ali na mão. E aí existe esse perigo, esse risco de uma perfuração, de um desvio. Então, tomem muito cuidado durante essa etapa, tá? Depois que eu utilizei a gates, eu já consigo ver um inserto lá. Olha a diferença desse canal, em que a gente não faz essa abertura, esse desgaste maior. E aí, gente, eu, como boa endodontista que sou, mesmo que estou lá tentando remover um inserto, a lima fraturada, eu sempre vou buscar primeiro o bypass. Na minha mente é o seguinte, o bypass é mais fácil, se eu conseguir o bypass, beleza. Se eu conseguir remover, eu tô no lucro. Então, sempre que eu fraturei, eu vou remover um instrumento fraturado, eu faço esse acesso, mesmo que eu vá utilizar um inserto ultrassônico, eu busco com uma lima para ver se tem um espaço ali, para eu ter até mais segurança de utilizar um inserto ultrassônico nessa região. Então, eu usei a Gates e eu percebi que sim, ó, a lima, ela estava passando. E, gente, o movimento é um quarto de volta para a direita e esquerda, mas de uma forma bem delicada, que eu não estava tão delicada, para também evitar que essa lima prenda e a gente cause outra fratura torsional. Então, a gente tem que buscar de uma forma bem delicada, um quarto de volta para a direita, um quarto de volta para a esquerda, sempre bastante irrigação. E aí eu consegui passar, mas de qualquer forma, aqui esse instrumento eu consegui remover com inserto ultrassônico. Então, fiz o desgaste, e aí só de fazer esse desgaste já desprendeu o inserto, e ele começou a dançar, passei uma lima novamente, irriguei e o inserto magicamente saiu, né? Que seja assim sempre, amém. E aí o Terauchi, né, na aula dele, ele falou, ai, gente, se não sair com inserto ultrassônico, vocês podem utilizar uma XP Endo Shaper, né, que essa lima da FKG, em que ela, né, ela tem um tratamento térmico todo especial, e no canal ela vai como uma serpente, ela vai chicoteando nas paredes do canal, tocando as paredes, e segundo ele, é uma forma, né, da gente remover essa lima fraturada. E até eu achei um vídeo dele lá no YouTube, em que, de fato, parece que é muito promissor, muito interessante. Ele remove 2 limas, gente, não é? Na falta de uma lima, ele remove 2 limas. Então, removeu essa. E aí, utilizando a XP Shaper, então vejam como ela vai dançando e tocando as paredes, puxando esse inserto para coroa. Então, percebam que coisa mágica. Então, assim, para a gente resumir essa parte de remoção, então a gente vai basicamente fazer um acesso, né, um preparo do terço cervical médio, buscando criar mais espaço até o fragmento, isso em todas as técnicas, gente. Se possível, a criação de uma plataforma aliviando a porção coronária do fragmento, seja com inserto ultrassônico, se a anatomia permitir uma trefina. Então, o objetivo é aliviar a dentina ao redor de uma parte desse fragmento. E aí, com o inserto ultrassônico vibrando ali próximo desse instrumento, com o canal preenchido com uma substância com uma boa viscosidade, a gente pode conseguir remover e a gente segue com o tratamento endodôntico de uma forma convencional, tá? Gente, segundo a literatura, se a tentativa de remoção exceder 45 minutos, remarcar o paciente, porque a chance da gente cometer uma iatrogenia é muito grande, porque a gente está lá cansado, né? Já gera uma fadiga, tanto na gente quanto no paciente. Às vezes você está no microscópio, numa lupa, sua vista está cansada. Então, remarquem o paciente, tá? Gente, tudo certo por enquanto? Ó, existem algum inserto que pode ser acoplado? Existe um ultrassom da MK Life, que até me perguntaram hoje na caixinha de pergunta, que chama Ultramind X.
que ele é como se fosse uma caneta, tá? Ele é como se fosse uma caneta, ele é meio sônico ali, e ele funciona para isso. A Thaís tem um caso que a gente até postou no feed, que era ela fraturou uma lima inteira, gente. Ela obturou o canal com uma lima e ela removeu com esse inserto, né? Desgastando ali ao redor, e ela tem esse aparelho, Natália. Usar a broca largo é muito perigoso? Sim, prefira a Gates, porque entre as duas, a Gates é um pouquinho mais segura e ainda assim também tem o seu risco, tá? Gente, agora vamos falar do bypass. Então, não consegui remover, nossa próxima estratégia é o quê? Pelo menos ultrapassar aquele conduto. Então, de uma maneira resumida, a gente vai, como em todas as formas, né, de manobras e estratégias, buscar instrumentar aquele canal até o fragmento, tá? Sempre que possível, buscar um acesso em linha reta até o fragmento. Irrigar bastante, não preciso nem falar. Remover smear layer, então sempre irrigando com EDTA para evitar a formação de debris. E a porção instrumentada do canal é inundada com EDTA. E a gente vai levar um instrumento fino, uma liminha fina. Para isso, gente, eu gosto muito das limas C-Pilot, tá? As limas C-Pilot, eles têm um blister de lima especial. Então, vem limas 6, 8 e 10. E, gente, deem preferência para limas de 21 milímetros, porque elas são mais robustas, elas são mais firmes para que a gente consiga fazer essa ultrapassagem. Não pode ser uma lima muito molenga, né? Porque a gente precisa de um pouco de firmeza ali, a gente vai dar uma forçadinha. Então, a gente precisa que seja uma lima de qualidade para isso, até para a gente evitar a ocorrência, a fratura de de uma nova lima. A gente pré-curva, e aí com a lima previamente curvada, a gente insere no canal, fazendo uma pressão apical ali de uma forma suave, buscando, né, um espacinho entre a parede do canal e esse inserto. Sempre um quarto de volta para a direita, para a esquerda. Ó, Manu, a gente vai falar sobre esse cenário. Se eu não conseguir o bypass, tem um caso de bio que fraturou. Calma que a gente vai falar sobre isso. Então, a gente vai buscar ultrapassar aqui inicialmente. Gente, alcancei ali um espacinho, é muita paciência, é tentando mesmo. A gente vai aumentando, vai tentando aprofundar essa lima ali no canal. Não é fácil, eu recomendo que vocês treinem, fraturem, peguem dente extraído, fratura um fragmento lá e vai tentando bypass, vai tentando uma remoção. Ai, não tem ultrassom, não vou conseguir ver. Então, treina a ultrapassagem, treina esse bypass, usa uma gates, amplia, tenta ir adquirindo essa sensibilidade tátil para a gente tentar essa manobra que ela é um pouco mais fácil de ser obtida, tá? Então, a gente faz mínimos movimentos de vai e vem. Uma vez que você conseguiu o espaço, não tira aquela lima, vai para direita, esquerda. Eu gosto de ficar fazendo, ó, direita, esquerda, com uma amplitude bem devagarzinho. Sabe quando a gente sai até com o dedo com calo? É basicamente isso, é fazer calo no dedo no dia que a gente vai fazer o bypass. Pus uma lima 6, essa lima tá frouxa, muita irrigação, lima 8, lima 10, e assim a gente vai avançando, tá? Então, é basicamente tentativa, né? Então, e tentando avançar com essa lima entre a dentina e o inserto. Então, aqui é uma ilustração. E aí eu achei interessante que eles deram essa sugestão, né? Se você tem um inserto, você conseguiu passar, a gente pode usar essa estratégia de colocar mais de uma lima, girar e tracionar para que essas limas consigam prender o fragmento e remover do canal. E, gente, acreditem se quiser, uma seguidora nossa que fraturou praticamente a lima inteira, era uma lima reciprocante, se eu não me engano, 25. Ela mandou mensagem, eu dei algumas orientações, e, gente, ela tirou dessa forma. Ela criou ali um espaço, ela fez o bypass onde dava, foi ampliando, criando espaço, colocou 2 limas, torceu e conseguiu
remover. Então, olha que legal. E ela falou, eu lembrei de ter visto isso em um livro, né? Eu tive suas orientações, mas eu lembrei de ter visto isso em um livro e eu consegui tirar. Então, isso, gente, é a importância do repertório mesmo intelectual, da gente ter contato com diferentes estratégias, porque pode ser que em algum caso esse tipo de remoção ela dê certo. Nessa tentativa de ultrapassagem, há grandes chances de empurrar? Sim, gente, em endodontia, tudo que a gente faz, existe chances de piorar, mas a gente precisa tentar, tá? Mas sim, existe. O objetivo. Então, assim, uma forma, né? É utilizar uma lima de calibre menor, porque, sei lá, a lima está aqui, aí você vai com uma lima bem robusta, você vai empurrar mais. Mas se você, por exemplo, ampliou bem ao redor, tem um espacinho aqui, está usando uma lima 6, rígida, pode ser que a gente consiga, ao invés de empurrar, criar um espacinho e ir criando esse espaço, instrumentando, irrigando, criando mais espaço até que a gente consiga puxar esse instrumento, ou que ele vai ficando cada vez mais solto e a gente, quem sabe, remova até numa irrigação, tá? E aqui, gente, um exemplo. Então, quando a remoção não é possível, mesmo após o bypass, então você conseguiu o bypass, o tratamento ele segue normalmente. Então, a gente vai instrumentar, vai ampliar. Segundo a literatura, a gente não deve utilizar instrumentos mecanizados. Mas, assim, eu tenho algumas ressalvas, tá? Eu já usei, mas também já fraturei quando eu fiz o bypass, que eu vou mostrar para vocês, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado, utilizar sempre instrumentos com uma conicidade menor, instrumentos mais finos, que a gente pode sim também, talvez com uma lima mecanizada, melhorar e instrumentar em toda a extensão. Mas se você está inseguro, conseguir uma lima 15, vai com uma lima 20 mesmo, muita irrigação. E quando for fazer a obturação, gente, dê preferência para técnicas de termoplastificação, com o objetivo ali de tentar empurrar cimento para toda essa região apical. Você utiliza Redstone para remover? Sim, é uma super opção. Gente, a gente tem que ter no nosso arsenal tudo, tá? Principalmente, às vezes, guta. Tem aquelas gutas de retratamento que a gente fez de tudo e não sai. E eu já consegui retirar apenas com Redstone. Eu tinha tentado de tudo. Lembrei que eu tinha umas Redstone velha da época da faculdade, que eu quase não usava, e foi a Redstone que me salvou. O bypass é feito com progressão de calibre de lima? Sim, a gente vai, o objetivo é ir ampliando aquele canal, principalmente se você não tiver feito modelado nada, né? Então, é como se eu tivesse um obstáculo, mas a endodontia precisa seguir, né, gente? A gente precisa seguir com os princípios básicos de endodontia, que é a desinfecção. Como que a gente consegue isso? Fazendo uma limpeza adequada, ampliando adequadamente, para que a solução irrigadora consiga chegar. Porque se às vezes, eu vou parar só numa lima 15, mas será que eu consegui irrigar? Então, você conseguiu ultrapassar, mas você não limpou, o seu trabalho, o seu tratamento ele pode falhar. Não porque a lima está lá, mas porque você, apesar da lima estar lá, não limpou adequadamente, apesar de ter conseguido o bypass, tá? Então, o nosso objetivo é a gente ir fazendo uma progressão com as linhas. Respondi, Roseline? Gente, eu não sei por que essas radiografias ficaram tão ruins. Eu tirei, né, de dente extraído, então eu tinha essa lima bem longa aqui, consegui o bypass, estava toda bonitona lá com bypass, passei uma lima de glide mecanizada, eu pensei, vou fazer bem rápido, que eu quero obturar para eu radiografar. Peguei uma lima super, né, eu não queria usar as minhas limas, peguei uma lima bem antiga lá, uma reciprocante 2508 com uma conicidade gigante, pensei, não vai dar nada, vou dar uma forçada, e o que aconteceu, eu tive 2 instrumentos fraturados, tá? Vou mostrar aqui o casinho, então, ampliei, que é usando a lima de glide, então eu fiz todo o passo a passo, utilizei a Gates, criei espaço, fui com a lima 6, 8, 10, 15, passou a lima 15, ficou folgada, eu utilizei uma lima 15. Então, era uma lima com o mesmo diâmetro, mas agora mecanizada, com uma conicidade ali um pouquinho maior, tá? Então, aqui, utilizando a lima de glide, aí eu achei que estava arrasando.
Pensei, vou passar, por que não? Sair de uma lima 15 e já ir direto para uma 25, né? Nunca façam isso. E, gente, sempre tentando ali com inserto ultrassônico, né? A gente tem que ter o nosso arsenal e ir tentando diferentes estratégias, porque se passou, essa lima tá frouxa. Então, com a ativação ultrassônica, eu poderia conseguir fazer com que esse inserto viesse para a porção coronária. Mas eu não tinha muito tempo, pensei, vai ser no bypass. Ó, consegui até patência desse caso, então passei. O movimento, depois que a gente consegue, gente, um quarto de volta para a direita e esquerda, e vejam como tá frouxo, né? E você não tira a lima até ter certeza que você, de fato, criou aquele canal que está feito. Se for necessário, você volta uma lima mais fina antes de avançar, progredir nos calibres, tá? E aí, toda feliz, fui e coloquei uma lima super grossa, né? Com uma conicidade 0,8, porque hoje em dia nem se utiliza, então tem várias dessas limas. Hoje eu dou preferência para limas 2504, 2506, pensei, vou fazer bem rápido, e aí o que aconteceu? Uma segunda fratura. Então, não cometam esse erro, gente, endodontia não combina com pressa, né? É passo a passo. O que eu tinha que ter feito? Consegui uma lima 15, vou passar uma lima 17, uma lima 20, né? Antes, ou uma lima 25, até uma 25 mesmo, mas com uma conicidade melhor, e não forçar, que foi o que eu fiz, tá? E aí eu fui seguir a dica do Terauchi. Como eu tinha criado um espaço, depois que eu consegui, novamente, com as duas outras limas lá, pensei, vou usar a XP Shaper. Vocês acham que deu certo? Não, gente, não deu certo. Pode ser que outro caso dê certo, eu já tenho aí no meu repertório essa opção, mas nesse caso aqui, nessa tentativa, não deu. E que eu coloquei é um cone para mostrar que eu tinha conseguido abrir espaço, apesar de ter duas limas lá. Se eu não tivesse tempo, o que eu faria? Iria obturar e iria inserir, né, essas limas em toda aquela massa obturadora através de uma técnica de termoplastificação, uso de uma Max Paden, por exemplo, ou numa segunda sessão, mais calma, com mais tempo, tentaria tirar pelo menos um desses fragmentos, tá? Então, gente, a primeira opção, né, ou tentativa, é buscar remover o fragmento. Na impossibilidade, pelo menos uma ultrapassagem desse fragmento. E numa terceira opção, não conseguir remover, não conseguir ultrapassar, que foi até a pergunta da colega. Deixa eu ver o nome dela. A Manu perguntou: o que a gente vai fazer? Gente, o que não tem remédio, remediado está, mas eu acho muito importante a gente tentar de tudo, pensar até na possibilidade de encaminhar esse paciente, né, dependendo ali do caso dele, para um segundo profissional que, né, talvez tenha tecnologia que você não tem ainda naquele momento, tá? E para que o paciente ali tenha uma segunda opção, uma segunda possibilidade. No caso da Manu, que é um caso que impacta muito no prognóstico que eu vou falar, uma opção é instrumentar e obturar até o nível do fragmento. E, gente, em todos os casos, a gente precisa acompanhar, né, fazer um acompanhamento clínico e radiográfico desses casos. Então, quando obturar até o nível da fratura? Gente, dois fatores são determinantes para o sucesso, tá? O primeiro é o estágio da instrumentação. Então, é muito diferente uma lima que fraturou na primeira lima que eu coloquei, então eu fui fazer a exploração, fraturou, de um caso em que, na sessão passada, eu instrumentei todo o canal, coloquei hidróxido de cálcio, e aí eu vou obturar e eu falo assim, deixa eu passar uma lima aqui para ver se só para melhorar, já aconteceu com alguém aqui, assim? Eu vou dar uma melhoradinha, vou passar uma lima 40, uma 35, e aí você vai e fratura. Gente, o prognóstico nesse caso é bem mais favorável, porque esse canal já foi dilatado, ele já foi ampliado, ele já foi desinfeccionado. É muito diferente daquele caso em que a pessoa coloca uma lima 10 e a lima fratura sem o conduto ter sido modelado, tá? O estado pulpar, o status pulpar. Então, a Manu compartilhou que era um caso de bio. Gente, quando a gente tem uma bio, muito provavelmente a gente não tem infecção
né, em profundidade naquele canal. Então, se você seguiu todo o padrão da endodontia, asepsia, isolamento, muito provavelmente o sucesso do tratamento não vai ser impactado pela presença daquele instrumento, tá? Então, é muito diferente de um caso em que a gente tem infecção, o canal não foi modelado, não foi limpo, então, muito provavelmente, eu vou ter um insucesso nesse caso. Gente, pacientes que permanecem com instrumentos fraturados precisam ser acompanhados, façam os controles clínicos e radiográficos, porque pode ser necessário em algum momento uma mudança de conduta, tá? Então, se surgir uma periodontite apical, antes não tinha, ou se tinha uma lesão, aquela lesão aumentou, pode ser necessário alguma abordagem cirúrgica, tá? Então, aqui, por exemplo, fraturou aqui na região da curvatura e foi feita a obturação acima desse instrumento fraturado, e aqui é um acompanhamento em que foi observado que não tinha nenhum sintoma de infecção, sintomatologia, dor, enfim. E aí, gente, fraturou, não removeu, o paciente está com dor, tem sintomatologia, tem dor da percussão, ou o paciente tem uma lesão que está aumentando, surgiu uma fístula, aí uma possibilidade é o manejo cirúrgico desse instrumento fraturado. Então, por exemplo, aquele instrumento que está dentro do canal e lá fora, não está nem dentro nem fora. Pode ser feito, então, uma apsectomia. Então, abre uma loja óssea e remove esse instrumento ou faz a apsectomia desse dente. Existe na literatura várias formas de manejo, né? Como, por exemplo, a hemissecção. Então, remove aquela raiz fraturada ou remove só a raiz e deixa parte da coroa, né? Amputando aqui aquela raiz. Então, são estratégias que a gente pode lançar mão, né? Entra aí como uma forma de resolução desses casos. Gente, sempre sempre uma comunicação franca com o paciente. Eu acho, assim, que o momento mais importante da gente fazer isso, nem é depois que acontece, gente, é antes, quando a gente está lá, lendo para o paciente, mostrando, apresentando para ele o termo de consentimento. Gente, não existe fazer tratamento endodôntico sem termo de consentimento. Se você não usa, se você não faz, comece a partir de amanhã, porque a gente precisa se resguardar legalmente. É a nossa profissão, tem risco, é a nossa vida, né? E o termo de consentimento eu acho um momento muito favorável, porque eu leio ali de uma forma didática, explicando para o paciente, mostrando para ele que procedimentos feitos em corpo humano, procedimentos biológicos, primeiro que não tem garantia, e segundo que pode acontecer em intercorrências, né? Uma pessoa pode ser submetida a uma cirurgia plástica, ela vai lá por estética e ela pode falecer ou ela pode ter complicação. E todos os procedimentos realizados em um organismo vivo está aí, pode estar sujeito. Como que eu falo? Eu sempre leio, sempre falo que existe essa possibilidade, pego a lima e falo, tá vendo? Essa lima aqui, ela é tão fininha, e a gente tem que trabalhar dentro do seu dente, na sua radiografia, eu vi que o canal é um pouco atrésico, calcificado, eu uso material de maior qualidade, os melhores que existem, mas material não é perfeito, o dente pode estar complexo, isso pode acontecer. Se acontecer, gente, o paciente, ele não fica surpreso, ele não fica assustado, porque a hora dele ficar assustado é antes. E aí a gente vai tentar acalmar e mostrar que você tem segurança para resolver aquilo ali, tá? Como comunicar para o paciente? Uma coisa que eu aprendi até com a Thaís, né? Aprendi na dor, no sofrimento, né? De ter comunicado ao paciente que eu tinha fraturado uma lima e essa paciente nunca mais me deu paz, né? A gente tirou, mas ela ficava falando na minha cabeça. A Thaís falou, olha, eu nunca falo que eu fraturei uma lima, eu falo tem um bloqueio no seu canal. Então, assim, usem terminologias mais suaves, gente. Olha, seu canal está complexo, tem um bloqueio. E assim, o que eu faço? Dependendo do caso, às vezes eu falo no final, removi. Às vezes eu nem falo para o paciente, tá? Mas eu deixo tudo. Mas o paciente não estava esperando, por exemplo, uma consulta adicional. Então, você falou, olha, o canal está um pouco complexo, eu preciso limpar bem, aconteceu um bloqueio, eu vou precisar de uma segunda sessão para eu remover,
um dos instrumentos está aqui preso. Enfim, gente, busquem formas de explicar e comunicar, porque existem pacientes que ficam muito assustados e, como dizia o meu professor Marco Antônio Húngaro Duarte, né? A gente pode até falar, olha, a obturação do seu dente ficou muito adequada. Eu utilizei um níquel e titânio para obturar, não precisa tanto, mas eu sempre achava graça quando ele falava isso, né? Então eu tentava reverter essa situação para poder melhorar a situação ali, até a percepção do paciente com relação ao seu tratamento, tá? Antes de qualquer tratamento, assinar o termo de consentimento. A presença do instrumento fraturado deve ser diagnosticada e comunicada, tá? Se necessário, fazer o encaminhamento. Não tenho ultrassom, não tenho magnificação. Comunica ao paciente e aí deixa ele escolher também, né? Divida essa responsabilidade com ele. Fala, olha, eu acho melhor você ir para tal profissional, porque ele vai resolver com mais qualidade, vai ter um tratamento mais resolutivo, porque você deu opção para ele, né? Ao invés de esconder, omitir, tentar esconder aquilo ali na massa obturadora, porque se ele for em outro dentista, gente, isso fica muito ruim para nossa reputação, tá? Fundamental deixar tudo isso no prontuário, ter um prontuário adequado, porque em caso de qualquer complicação, a gente tem ali tudo documentado. E a gente tem que passar essas informações para o paciente também. A gente não precisa ser extremamente literal ao paciente. Gente, o paciente não quer saber tudo. O paciente, ele quer ter uma noção ali do que está acontecendo, mas a gente pode escolher e falar de uma forma mais adequada. Gente, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Vou tirar algumas dúvidas e eu espero vocês agora no Endocientíficas Update, para quem quer dar um passo aí a mais na sua endodontia, né? Está de fato extremamente, né? A gente está entregando assim tudo. Eu estou extremamente